Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência ao tema Europa, aspectos humanos, o crescimento vegetativo e as migrações internacionais, e dentro desse raciocínio vamos estar fazendo o quê? A resolução de 2 exercícios para fixação do conhecimento deste tema. Então vamos aos exercícios. Exercício de número 1, diz assim o tema: a tabela a seguir, então os senhores vão observar essa tabela, apresenta informações sobre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade de 5 países identificados pelas letras A, B, C, D e E. Isso é um exercício figurado, é uma representação para a gente entender o que nós discutimos no vídeo anterior, que pontuava Europa, aspectos humanos, a parte teórica do crescimento vegetativo e das migrações internacionais. Então temos 5 países aqui, certo? Então, o que discrimina, o que mostra, o que significa o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Então veja bem, só aqui para a gente discutir, depois eu vou apresentar para os senhores um slide desse exercício resolvido. Então, taxa de natalidade, 3%. Taxa de mortalidade, 1%. Então nós vamos ter como crescimento vegetativo, então o crescimento vegetativo desse país A é 3% menos 1%, que vai ser igual a 2%. B, taxa de natalidade, 1%. Taxa de mortalidade, 0,60%. Então nós vamos ter um crescimento positivo de 0,40%. Aqui, país C, 0,27% a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é maior, então 0,35. 35 menos 27 vai ser 8, né? 80. 0,08. Mas é um número negativo, ou seja, não está havendo crescimento vegetativo no país C. Está negativo, ó. 0,27 menos 0,35. A taxa está morrendo mais gente do que está nascendo, certo? D, 5% taxa de natalidade menos 2% taxa de mortalidade. Ou seja, aqui nós temos como crescimento vegetativo um número de 3%. Aqui eu tenho 0,15 menos 0,08. Também tem uma taxa positiva, certo? De 0,7, 8715, né? 0,07% positivo. Mas aqui nós tivemos na letra C um crescimento negativo. Ou seja, com o passar dos anos essa população vai diminuindo, encolhendo, certo? Então vamos lá? Então a pergunta, com base na tabela e no que foi estudado em aula, faça o que se pede. Calcula a taxa de crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos mortalidade, de cada país da tabela. Identifique os países que apresentaram a menor e a maior taxa de crescimento vegetativo, respectivamente. É possível relacionar o baixo crescimento vegetativo com as principais características socioeconômicas dos países? Como? Não se esqueçam aqui, nós já vamos pontuar melhor sobre isso, o país vai se tornando um país desenvolvido, aumentam os métodos contraceptivos, certo? Então as mulheres desejam ter menos filhos, muitas vezes dentro do contexto delas também atuarem no mercado de trabalho, trabalharem fora, desejam ter menos filhos, tem menos tempo. Não estou discutindo se está certo ou errado, mas tem um pouco menos de tempo para dedicação à família. O filho consome tempo, né? Uma grande maioria das situações. Então, isso é algo bom, né? Acredito eu. Então, ou seja, as mulheres fazem a opção por terem menos filhos. Então, pode-se relacionar o crescimento vegetativo com as principais características socioeconômicas. Tem países desenvolvidos de um melhor poder aquisitivo, geralmente as mulheres têm menos filhos. Os senhores vão ver quando discutirmos, por exemplo, o continente africano, o pessoal é mais simples, um ganho menor e, consequentemente, o índice de natalidade, a taxa de natalidade é lá em cima. Vamos às respostas
Então, como feita a conta lá já atrás, nós já fizemos a conta, né? Então, a letra C, lembra o que nós discutimos? Ó, crescimento negativo 0,08. Aqui nós temos o país D 3 e aqui o E 0,07. Então, o maior 3 e o menor teve um crescimento negativo. Vamos às respostas aqui da letra B, né? A A está ali as contas feitas que fizemos junto. Letra B. A maior taxa de crescimento vegetativo foi a do país D, com 3%. O país com menor taxa de crescimento vegetativo foi o C, com porcentagem negativa de 0,08. E dentro daquele contexto, a influência da situação socioeconômica no crescimento vegetativo, né? Se isso acontece, então sim, um país com baixo crescimento vegetativo é provavelmente mais urbanizado, com um padrão de vida melhor e com planejamento familiar instituído como política pública, apresenta também população de maior longevidade. Essas são características típicas de países desenvolvidos. Vamos ao exercício de número 2. Em junho de 2016, os britânicos aprovaram a saída do Reino Unido da União Europeia, em um referendo que ficou conhecido como Brexit, termo em inglês que pode ser traduzido como saída britânica. Grã-Bretanha, exit, saída. Leia a notícia a seguir que trata da reação da população de imigrantes na Europa a esta decisão. O número de imigrantes de 8 países do leste europeu que deixaram o Reino Unido aumentou após a vitória do Brexit, né? Dessa saída do Reino Unido da União Europeia. Pessoas de 8 países da República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia, que deixaram o país subiu de 12 mil a 39 mil em um ano. O descontentamento com a imigração foi o tema central da campanha do referendo de 23 de junho, na qual 52% dos britânicos aprovaram a saída da União Europeia. Na notícia notamos que há um movimento de migração contrário ao esperado, em razão da saída do Reino Unido da União Europeia, ou seja, muitos imigrantes que estavam entrando no país estão deixando os países desenvolvidos e voltando para a sua terra natal. Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto da discussão que foi proposta agora, né? Responda quais os motivos estão levando os imigrantes a deixar os países desenvolvidos como o Reino Unido. Eu tenho uma sugestão de resposta para vocês que diz assim: entre os possíveis motivos de fuga de imigrantes do leste europeu dos países desenvolvidos, como o Reino Unido, podem ser citados a alta do desemprego, que acirra a disputa por vagas, e o preconceito de parte da população dos países desenvolvidos contra a população imigrante. Então veio um imigrante, por exemplo, da África, veio um imigrante da Ásia para a Europa, por exemplo, veio um imigrante da América do Sul para a Europa, ele está trabalhando lá, mas o que acontece? Começa a acontecer esse movimento do desemprego, então as pessoas, os naturais europeus, começam a criar o que? Esse processo da xenofobia, de enxergar esse imigrante com maus olhos, tá? E aí acontece o movimento de volta desse imigrante. Ele saiu da Ásia, foi para a Europa trabalhar, estava trabalhando, está passando por esse processo de xenofobia, está sendo discriminado, ele volta para a Ásia. Outro motivo é a insegurança da população imigrante quanto à sua situação após a saída do Reino Unido da União Europeia. Então o Reino Unido sai da União Europeia, ficam menos vantagens para quem está morando no Reino Unido e, consequentemente, esse imigrante agora volta para o seu país de origem. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.